com a nossa vida, com o que a gente faz e com o que a gente é. Canta comigo. Eu quero em todo tempo te adorar, com os meus atos te glorificar. Eu quero transformar o coração, menos discurso e muito mais ação, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Eu possa com palavras construir, e assim o teu caráter refletir. Teu traga cura e alivia a dor, menos discurso e muito mais amor. Pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Seja minha vida inspiração, haja em mim total consagração. Que seja o amor a minha missão, que seja evangelho que muitos verão. Seja minha vida inspiração, haja em mim total consagração. Que seja o amor a minha missão, que seja evangelho que muitos verão. Pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade e poder. Se manifeste aqui a luz da tua presença e viva Cristo em mim. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade e poder. Se manifeste aqui a luz da tua presença e viva Cristo em mim. Cristo em mim. Quero ver vocês. Fala forte, vai. Pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Canta com a gente. Ninguém sabe o que eu vivi pra chegar até aqui. As batalhas que enfrentei, as que perdi, as que ganhei. Desiste não, viu? Eu jamais desistirei. Sabe por quê? Pois eu sei quem é por mim. Mesmo em meio à provação, eu sei ainda não é o fim. Declare. Eu levo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde o meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vão vencer. Pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder.
confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Pega suas Jesus. mãos, adora o Senhor. Ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes onde o meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. Eu recebo. Vitória, vitória em nome de Jesus. Eu tenho. Vitória, vitória em nome de Jesus. O teu nome é conforto, o teu nome é força, o teu nome é poder, o teu nome é perdão, o teu nome é esperança, o teu nome é justiça, o teu nome é vida, o teu nome é cura. Eu amo esse doce nome, o nome santo. Jesus, 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 Jesus. Eu amo esse doce nome, o nome santo. Jesus. Tu és Senhor Deus poderoso, digno do nosso louvor. A ti a honra, a glória e todo o poder. Tu és Senhor Deus poderoso, digno do nosso louvor. A ti a honra, a glória e todo Muito bem, queridos amigos deste maravilhoso campo da nossa amada Missão Nordeste Maranhense. Seja muito bem-vindo a esta live, uma live tão importante de lançamento do Maná Kids. Esta noite estamos juntos com a professora Aline. Professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Pastor Cláudio. Muito obrigada. Queridos líderes, muito bem-vindos. Querida família, seja muito bem-vinda à nossa live. Eu quero mandar um abraço para você, que é líder do Ministério da Criança, líder do Ministério do Adolescente e líder de Lar e Família. Sabe, nós estamos aqui, pastor, para promover um momento, uma coisa muito importante do nosso campo, não é? Uma coisa muito importante para a nossa igreja, que é o projeto Maná Kids. O projeto Maná Kids, nós temos a intenção de levar você, pai, a entender a necessidade e a importância de ter a lição da escola sabatina para o seu filho. Mas mais do que ter, estudar todos os dias a lição da escola sabatina com ele. É isso mesmo, professora Aline. Esta live tem uma importância gigantesca para nós, porque você sabe que todos os anos nós temos esse período prévio de preparação para aquele dia tão importante que é o dia D das assinaturas, mas sabem, como disse a professora Aline, mais do que fazer uma assinatura, o importante é nós
termos comunhão com Deus e não apenas nós, nossas famílias. Assim como a professora Aline deu a sua saudação aos líderes de seu ministério, a você também, do MCA, do Ministério da Criança e do Adolescente, a nossa saudação, mas a cada líder do Ministério da Escola Sabatina, o nosso caloroso abraço. É bom tê-los aqui. Agora veja, esta live, ela vai ter partes importantes. A professora Aline já nos falou que vamos ter aqui momentos para entender mais do nosso programa deste ano, mas eu gostaria de dizer para você que, como você está aqui conosco, professora Aline, nós não queremos deixá-los de mãos vazias. Com certeza não. Então, professora, o que é que nós temos aqui preparados para eles aí? Muito bem. Para você, querido líder, para você, querido irmão, que está assistindo conosco essa live agora, comenta aí e escreve seu nome, seu distrito, sua igreja e coloque aí pra gente Maná Kids, tá bom? Hashtag Maná Kids, que os 10 primeiros que escreverem aí no nosso chat vão ganhar um prêmio muito especial, Pastor Cláudio. Muito legal mesmo, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Muito bem, professora Aline, eu gostei dessa, hein? Hashtag Maná Kids para você ganhar prêmios especiais. Só que eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de mostrar para você quais são esses prêmios. Eu posso, professora? Pode, por favor, pastor. Não, porque a gente está falando de Maná Kids, está falando de maná, está falando de maná para os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes. Então deixa eu mostrar, professora Aline. Olha só que lindo isso aqui. Que lindo, gente. São cofrinhos para você já ir guardando o seu dinheiro. E é legal, pastor, porque a gente pode ensinar os nossos filhos a pouparem dinheiro para aquilo que é importante, que é a assinatura da lição da Escola Sabatina. Então, aqui está escrito Projeto Maná Kids. Cada um, cada dia, a cada manhã. Amém. Desde os menores até os grandes. É isso mesmo. Então, ó, coloca lá hashtag Maná Kids e aqueles 10 primeiros. Agora corre, tá? Nós já estamos olhando aqui para o chat. Os 10 primeiros que colocarem nome, igreja e distrito vão levar esses 10 cofrinhos para a sua igreja. É isso, professora? Isso mesmo, pastor. Muito bem. Então, olha, vou colocar aqui de volta. Daqui a pouquinho vamos falar mais dessa interação aí com os nossos internautas, aqueles que estão aí ligados na nossa live. Temos muitos brindes, fica conosco. Mas não vamos fazer sorteios, né, professora? A gente vai fazer diferente essa... Exatamente. A gente quer a participação de vocês na nossa live aí no nosso chat. Agora tem uma coisa, para nós passarmos aí para um momento importante da nossa live... Você sabe qual é o nosso slogan como União Norte Brasileira e como Missão Nordeste Maranhense? Nós somos fortes na palavra. Nós estudamos, nós ensinamos e nós vivemos. Mas a ordem certa é, nós estudamos, nós vivemos e nós ensinamos a palavra. Então, professora Aline, eu queria convidar todos eles que estão conectados conosco a, neste momento, cantarmos nosso louvor, né, nosso hino para este nosso tema tão importante que é fortes na palavra. Logo depois, quando terminarmos esse momento de louvor, nós iremos ter um momento muito especial de estudo da palavra de Deus. Professora, primeiro o reino, não é isso? Primeiro o reino. E para continuarmos o nosso programa, antes de você cantar, vamos orar? Querido e grandioso Pai, obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de, nessa noite, nos encontrarmos com irmãos tão queridos, para que divulgarmos um projeto tão especial. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias. Também pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia, a cada manhã, que cada um de nós possamos buscar o maná do céu através do estudo da Bíblia, através do estudo da lição da Escola Sabatina. Por favor, Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Suas mãos, a sua palavra nos
Olá, povo de Deus, tudo bem? Privilégio participar deste momento especial do lançamento do Maná Kids. Estamos começando mais um ano, mas já sonhando com alimento espiritual para os nossos pequeninos. Foi bom ver o envolvimento de todos do ano passado. Nós tivemos um Maná especial, 23 mil assinaturas, e esse ano nós sonhamos com 25 mil assinaturas. Por quê? A igreja cresceu, nossas crianças cresceram, e a gente precisa colocar o maná na vida de nossos pequeninos. Quero tirar um tempinho para o estudo da palavra. A palavra sempre é importante. Nós somos fortes na palavra, não esqueça isso, tá bom? E aí nós precisamos estudar a palavra, viver a palavra e também ensinar a palavra. E nunca esquecer que a Missão Nordeste Maranhense, ela é forte na palavra, realizando o quê? Milagres extraordinários. Então, quero tirar um tempinho com você para o estudo da Bíblia, a palavra de Deus. Nós amamos a palavra e queremos ser cada vez mais fortes nela. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 13. Encontrou? Então, por favor, abra sua Bíblia nesse momento, nesse livro e nesse texto tão especial. O texto diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Verso 14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Que texto especial. Amém? Nós encontramos Jesus abençoando as crianças. É isso mesmo. Nós queremos que o maná abençoe vidas, abençoe nossos filhos, abençoe os pequeninos. Mas Jesus teve essa experiência. Ellen White diz no livro Desejar de Todas as Nações, na página 511, ela diz assim: aonde quer que fosse o Salvador, a benevolência do seu semblante, sua maneira suave e bondosa, conquistava a confiança dos pequeninos. Olha só, por onde quer que Jesus passava, a bondade do seu semblante, o jeito suave de tratar as crianças, conquistava a confiança delas. Sabe, nós como líderes, pastores, membros, nós temos que levar esta bênção para as crianças. E claro, devemos cuidar bem delas. Jesus valorizou as crianças. Jesus valorizou as novas gerações. Interessante que Ellen White diz que Jesus olhava para aquelas crianças, e continua lendo o Desejar de Todas as Nações. Lá diz que Jesus, ele olhava para aquelas crianças e ele via ali herdeiros do reino, súditos de Cristo, mas também ele via ali os futuros mártires. Note, Jesus olhava para aquelas crianças e ele via o futuro delas. Crianças firmes na palavra, crianças que iriam obedecer a Deus até darem a vida pelo Salvador. É por isso, claro, que Jesus abençoava e abraçava aquelas crianças. Por quê? Porque Jesus sabia que muitas daquelas crianças seriam líderes, seriam pessoas que dariam uma vida pelo Evangelho e fariam o melhor para servir a Deus. Sabe, queridos, eu e você somos pais, líderes, nós cuidamos da igreja. E é por isso que nós valorizamos os pequeninos. Sabe por quê? Porque logo, logo estarão no nosso lugar, cuidando da igreja, cantando, orando, pregando a palavra, cuidando das coisas e dos negócios do Senhor. Então temos que cuidar delas. E para cuidarmos dessas crianças, nós precisamos estudar a palavra com elas. Sabe, o Maná Kids, para mim, é um dos
mais importantes instrumentos para a salvação de nossos pequeninos. Por quê? Porque a lição de escola sabatina, ela é um instrumento que me conduz à Bíblia. Nós estudamos a Bíblia com os pequeninos, então elas aprendem e nós inculcamos a verdade na mente e no coração delas. Nesse dia especial dessa live, eu quero dizer para você que nós temos uma missão nessa terra. Embora o mundo não valorize as crianças, como igreja, como líderes e pastores, nós amamos elas e queremos vê-las no reino do céu. O Senhor disse, deixai vir a mim os pequeninos. Por quê? Porque delas é o reino do céu. Às vezes que eu estou por aí pregando, eu digo assim, vamos deixar que as crianças entrem nas inaugurações das igrejas. Eu digo, deixa elas entrarem primeiro, porque delas pertence o reino do céu. Elas são as donas da igreja. Às vezes eu vou inaugurar igrejas em vários lugares. Eu digo assim, crianças, entrem na frente, vão lá, são vocês primeiro. E eu sempre envolvo as crianças nas atividades de inaugurações de igrejas. Por quê? Porque a igreja é delas. O reino do céu é delas. E nós temos que valorizar mesmo. Eu acho muito bonito e fico muito feliz quando eu vejo uma igreja preocupada com as suas crianças. Uma boa sala para elas, um bom momento de culto para elas, boas pessoas que cuidam, bons professores, bem treinados. Quando, por exemplo, visito uma igreja, e esta igreja ela é bem organizada, a classe dos infantis, a classe das crianças, isso me deixa muito feliz. Ou quando eu vou a uma igreja que o clube de aventureiros é forte, e também o clube de jovens e desbravadores é forte, eu fico pensando, Jesus, se estivesse aqui, faria da mesma forma. Sabe, Deus está nos chamando para cuidar dos juvenis. Por quê? Para cuidar das crianças. Por quê? Porque delas é o reino do céu. Essa live vai nos despertar para o início de um novo ano, uma nova jornada que temos, que é o Maná Kids. Nossa preocupação inicial, primeiro com os pequeninos, depois conosco, né, no decorrer do ano. Mas primeiro, vamos olhar para eles. Eles são mais especiais nesse momento. E é por isso que nós estamos dando início, o start, o pontapé inicial, para esse projeto tão importante que é o projeto Maná 2025. Que Deus abençoe você, papai. Deus abençoe você, mamãe. Abençoe você, líder. Que realmente possamos colocar em prática aquilo que eu e você aprendemos com Jesus, nessa pequena história. Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque deles é o reino do céu. Jesus abençoou as crianças naquele dia. As mães traziam as crianças para serem abençoadas pelo Senhor. Eu e você seremos abençoados se abençoarmos as crianças. Que Deus te abençoe, que essa live seja uma bênção para mim e para você, e que todos sejamos firmes, unidos, no mesmo propósito, que é levar crianças, juvenis, adolescentes e jovens para o reino do céu. Tudo através da palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, juntos estamos aqui porque amamos a palavra do Senhor. Queremos ser uma igreja forte da palavra. Queremos estudar mais a palavra, viver esta palavra em nosso coração, mas também pregar esta palavra para o mundo, ensinando as pessoas que precisam. Que esta live seja de bênção para todos. Que cada palavra, cada explicação, cada informação seja de bênção para toda a nossa igreja. Abençoe, ó Deus, a todos os líderes, pastores. Abençoe toda a igreja. Como o Senhor abençoou aquelas crianças, nos abençoe também para abençoá-las em o nome de Jesus. Amém. Amém. O nome dela é Gabi e ela tem apenas 16 anos. Sua vida
é um testemunho vibrante dos milagres que Deus pode realizar nas pessoas. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei em depressão profunda. Por conta de muitas questões que eu não conseguia mais interagir. Eu desenvolvi fobia social, desenvolvi uma ansiedade severa. Não queria mais sair, recebia vários convites da agência de missões daqui para poder sair, fazer as ações com eles, e eu não ia em nada. E eu tentava fugir dos meus problemas, entrando no meu quarto, fechando minha porta, colocando os meus fones, fechando os meus olhos. Mas quando eu tirava os fones, estava tudo lá. Meus problemas ainda estavam lá e eu não tinha paz nenhuma. Absolutamente nada na minha vida naquele momento fazia sentido. Mas um dia, Gavi recebeu um convite de sua prima para participar de um retiro espiritual que mudou sua vida. Quando eu li a mensagem, eu falei, eu não vou sair de casa de jeito nenhum. Foi quando eu conversei com minha mãe falou, Gabi, vai. E eu fui. Participei. Não sabia o que ia acontecer lá, mas parecia que tinha algo e esse algo era Deus, me levando para aquele lugar. Eu conheci o MASC e num dos momentos ministrados nesse MASC, nós somos levados a meditar na Bíblia. E no momento de meditação, eu separei um lugar para mim, fui ficar sozinha e eu estava naquela angústia, todo aquele problema passando pela minha cabeça, conversando com Deus, falando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E foi quando eu abri minha Bíblia. E eu gosto muito de falar que foi como uma cena de filme, que o vento bateu nas páginas da Bíblia e parou exatamente em Mateus 11, 28. E no instante que eu li Mateus 11, 28, todo aquele peso, tudo que eu estava sentindo, simplesmente desapareceu. Eu passei a olhar para tudo de uma maneira tão diferente. Deus começou aos poucos a mudar a minha visão sobre as coisas, começou a me fazer mudar a minha rotina. E hoje eu tenho os meus momentos separados para Deus logo de manhã, também à noite, até os momentos à tarde. E tem sido uma experiência incrível porque Deus tem feito muitas coisas e Ele fala muito através da lição da Escola Sabatina. Por diversas vezes Ele me mostrou muitas coisas que eu precisava aprender mesmo pela leitura da lição da Escola Sabatina e foi realmente muito importante, está sendo muito importante e eu creio que ela me ajudou muito no desenvolvimento da minha vida espiritual, porque a minha vida espiritual começou a partir do momento que eu comecei a andar com Jesus. Agora, para ela continuar crescendo, a lição da Escola Sabatina foi um dos pontos mais fortes para que isso acontecesse. E a lição da Escola Sabatina tem me incentivado a estar em missão, a cumprir uma missão, como por exemplo, numa dessas quinta-feiras onde ela nos leva ao livro Os Ungidos desse trimestre, na página 99 está escrito bem assim: a todas as pessoas que vivenciam a sua graça, o Senhor aponta uma obra a ser feita em favor do próximo. Devemos dizer, eis-me aqui, envia-me. Então não tem nenhum outro incentivo melhor do que esse para você estar ajudando o próximo, para você estar vivendo em missão, para você estar pregando o Evangelho. Eu acredito que antes de haver um incentivo para o estudo da lição, tem que haver um incentivo para um crescimento e desenvolvimento espiritual. Não um relacionamento qualquer, mas um relacionamento íntimo com Jesus. Não tem como você também pregar o Evangelho e cumprir a missão, ou seja, ensinar algo que você não aprendeu antes. E a lição nos ensina de maneira instrutiva tudo o que nós precisamos saber para pregar o Evangelho, para dar os estudos bíblicos, para espalhar cumprir a missão que Deus nos pediu para cumprir até que Ele venha. E dessa forma, eu e os meus amigos nos tornarmos parte de uma geração missionária. Lição da Escola Sabatina. Maná. Cada dia, cada cada manhã. Faça sua assinatura. Muito bem, amigos, de volta aqui para este momento importante também. Professora Aline, agora nós teremos um momento especial de relatório, né? Vamos ver algo acerca das assinaturas para as faixas etárias dos nossos menores, né? Dos nossos adolescentes, juvenis, das faixas etárias menores. Daqui a pouquinho a professora Aline vai explicar muito melhor. Mas antes de seguirmos para ali, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho aqui em mãos o cofrinho, ainda há pouco nós falávamos que vamos sortear, nós iremos considerar os 10 primeiros que colocaram a hashtag Maná Kids.
Mas agora nós temos mais aqui. A professora Aline vai nos dizer como vai ser agora para este bloco, professora, para aqueles que vão levar, porque ainda tem ali cofrinho, a gente quer entregar todos esses cofres para chegar às nossas crianças. Como vai ser agora? Muito bem, pastor Cláudio. Agora você vai comentar aí no nosso chat nome, igreja, distrito e você vai colocar o slogan do Projeto Maná. Cada um, cada dia, cada manhã. Tudo bem? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que nós temos uma certa quantidade de membros na igreja, né, pastor Cláudio? E a única forma de descobrirmos, de sabermos quantas crianças nós temos realmente na igreja é através do relatório integrado com aqueles líderes e as secretárias que colocam as informações no nosso relatório e nos dão as informações da escola sabatina. Por isso é tão importante que você, professor da classe, preencha o seu cartão, tudo bem? Com o nome das crianças, com o estudo diário, porque é sobre isso que nós vamos falar agora, pastor. A gente precisa entender e perceber qual é a nossa realidade entre assinaturas, pessoas matriculadas, crianças matriculadas e adolescentes nas nossas classes e o estudo diário dessas crianças e desses adolescentes. Como será que está o nosso campo, pastor? Professora Aline, muito bom falar disso. Veja, o ano passado nós tivemos mais de 23 mil assinaturas da lição da Escola Sabatina. Eu quero dizer para vocês que isso é razão assim, de muita alegria, porque nós somos mais de 60 mil membros em todo o nosso campo. Mas nós temos quase a metade de nossos membros com a lição da Escola Sabatina. Isso quer dizer que a cada 2 membros, um tem lição. São 23 mil assinaturas. Agora veja, nós estamos bem no momento de preparação, estamos lançando o Maná Kids. Por que começamos com o Maná Kids? Pastor, nós não teremos lá na frente do mês de maio o lançamento do Maná para todo o campo. Por que agora precisamos lançar o Maná Kids? Por algo bem importante. Veja, você vai lembrar que a própria palavra de Deus vai nos dizer que Jesus se preocupava com as crianças. Com as crianças. Lembra que em algum momento do ministério de Cristo, as mães traziam seus filhos para apresentarem a Cristo, para estarem com Cristo, para serem abençoadas por Ele? E os discípulos ficaram preocupados, queriam impedir esse momento. Jesus, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, querido líder da Escola Sabatina, querido pai, você que é da liderança do Ministério da Criança e do Adolescente, veja, nós precisamos começar o assunto do alimento espiritual com os nossos pequenos. É muito importante. Então, venha cá. Eu queria pedir para você olhar para essa tela. Nós vamos colocar aqui um relatório. A professora Aline nos falou ainda há pouco sobre as assinaturas para estas faixas etárias. Eu queria te mostrar um relatório bem interessante acerca da quantidade de alunos que nós temos na Escola Sabatina, com lições e que estudam. Professora, nós temos aqui 3 cores na tela, né? Nessa cor azul aqui, meus líderes, nós temos a quantidade de alunos matriculados na Escola Sabatina em 2024. Então, vamos lá. O primeiro relatório que nós vamos passar para você. Quantos alunos nós temos matriculados na Escola Sabatina? Mas veja, nós vamos falar de adolescentes, juvenis, primários, jardim de infância e rol do berço. Esses são os nossos alunos da Escola Sabatina, que possivelmente, alguns deles ainda nem sequer estejam no ACMS, professor, porque não foram batizados. Sim, com certeza, Jardim da Infância e Rol do Berço não estão. Os primários, aqueles que já estão saindo, pastor, dos primários para os juvenis, têm a possibilidade de serem batizados, mas ainda assim são muito poucos. Vê? Então tem muito primário que está saindo ainda da classe dos primários para a classe dos juvenis, que todavia nem sequer talvez tenha sido batizado. Então veja, como é que a gente sabe quem são os nossos alunos ou quem são os nossos membros nessas faixas etárias? Porque eles estão matriculados na Escola Sabatina. Você entendeu esse ponto? Nós só temos como saber quem são os nossos adolescentes, juvenis, primários, jardim de infância e rol do berço, que são alunos da escola, porque estão matriculados. Agora, professora, eu queria que a senhora nos ajudasse vendo quais são essas quantidades de alunos para essas faixas etárias. Por favor, aqui com base nessas informações. Muito bem, pastor, vamos lá. Se você olhar aqui, o rol do berço, os nossos pequenos, nossos bebezinhos de 0 a 3 anos, nós temos matriculados na Escola Sabatina 680 crianças. Para o Jardim da Infância,
que têm a idade de 4 até 6 anos, nós temos 1.519 crianças. Vocês estão vendo que o salto foi grande, é mais que o dobro. Depois, para os primários, nós temos 2.248 crianças que têm a idade entre 7 e 9 anos. Os juvenis, nós já temos 2.428 juvenis que têm idades entre 10 e 12 anos. E por fim, mas não menos importante, os nossos adolescentes. Nós temos 3.433 adolescentes matriculados na escola sabatina e eles têm a faixa etária entre 13 e 16 anos de idade, pastor. Muito bem. Então estão aí os nossos alunos da escola sabatina para essas faixas etárias. Eu gostei da professora falar, inclusive, até a idade, né? O intervalo entre as idades ali. Agora veja, estes são os que estão matriculados na escola sabatina. Professora Aline, nessa parte verde, nós temos a quantidade de alunos com lições da escola sabatina. Os nossos filhos estão matriculados na escola. Mas destes que estão matriculados, professora, quantos têm lições? Aí já é um ponto um pouquinho diferente. Okay. Veja só a diferença. Para o hall do berço, nós temos 396 assinaturas. Vocês se lembram da quantidade de alunos que está logo acima? Nós temos 680 crianças matriculadas, mas apenas 396 assinaturas. Entendam, quando nós não compramos o alimento, nós não temos como alimentar os nossos filhos. Por isso é importante adquirirmos a lição da escola sabatina e estudarmos a cada dia essa lição com eles. Para o Jardim da Infância, nós temos menos da metade das crianças com a assinatura da lição, com 704 assinaturas. Para os primários, da mesma forma, nós temos 1.040 assinaturas, enquanto nós temos mais de 2.000 crianças nos primários. Para os juvenis, nós temos 1.340 assinaturas. Veja a diferença entre um e outro. E para os nossos adolescentes, que por incrível que pareça, pastor, é aquele grupo que nós temos o maior número de assinaturas e que mais se aproxima do número de adolescentes, mesmo que ainda tenha uma diferença muito grande, nós temos 2.172 assinaturas. Mas não para por aqui, né, pastor? Não basta comprar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Esse ponto é bem importante. A gente chega então para essa última parte que está em azul, que é a quantidade de alunos que estudam ou que estudaram diariamente a lição em 2024. Nós estamos falando de dados de 2024, né? Porque a gente ainda está no início do ano de 2025. Então, primeiro, aqueles que estão matriculados na escola sabatina. Segundo, destes que estão matriculados, os que têm lição da escola sabatina. Agora, destes que têm lição da escola sabatina, quantos estudaram diariamente? E aí, professora, quais são os nossos dados aí? Pastor, os nossos dados aqui, eles são muito tristes, porque existe uma diferença muito grande entre a quantidade de alunos, entre aqueles que têm a assinatura da lição e também aqueles que estudam a lição. Queridos pais, o desenvolvimento da vida espiritual do seu filho depende de você. A igreja está aqui como um apoio para te ajudar, mas não é toda a nossa responsabilidade enquanto igreja. Você precisa fazer a sua parte todos os dias. Veja só, para o hall do berço nós temos apenas 220 crianças estudando a lição diariamente, das 680 que nós temos. É praticamente um terço das crianças que nós temos estudam a lição da escola sabatina. Dói o coração quando a gente vê dados assim, pastor. É como dizer que a cada 3 crianças, apenas uma está sendo alimentada. Exato. Isso das crianças que estão matriculadas na escola sabatina. Professora? Para o Jardim da Infância, nós temos 507 crianças que estudam diariamente. Dos primários, nós temos 736. Para os juvenis, 944. E para os adolescentes, 1.474. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido pai. Às vezes a gente compra lição para os nossos filhos e fala, ele já é grandinho, ele pode estudar, ele sabe ler, ele consegue estudar. Mas às vezes, você pode ter dificuldade de estudar a lição todos os dias. Tem dia que a gente acorda atrasado e fica aquela loucura e a gente acaba saindo de casa, pastor, sem conseguir conversar com Deus, sem ter o nosso tempo, sem ter nossa meditação, sem ler a palavra de Deus, sem estudar a lição da escola sabatina. Lembre-se, seus filhos são pequenos. Mesmo quando eles são adolescentes, eles ainda são seus filhos. Por isso, busque ensiná-los, busque incentivá-los, mas acima de tudo, busque ser um exemplo para o seu filho
enquanto o líder espiritual da sua família. Querido pai, isso é muito importante para o seu filho. Querida mãe, deixe que seu filho te veja de joelhos. Deixe que ele veja você estudando a lição da escola sabatina e a Bíblia. Isso vai despertar nele a vontade de estudar. Mas, acima de tudo, sente com ele e estude a lição, pastor. Isso é marcante, porque quando crianças, nós temos momentos importantes com nossos pais que acabam marcando a nossa vida e ficam em nossa memória. Eu mesmo, professor, eu lembro do meu pai, quando me levava para dar estudos bíblicos, pregando na igreja, e quantas vezes, o vendo fazer isto, me orgulhava, né, de ser filho e de poder ter um pai tão envolvido. E, de repente, quando me tornei adulto, eu me encontrei assim como que até, sabe, já preparado, vocacionado, porque eu via fazer. Então é bem importante, sim. Professora, eu creio que nós poderíamos terminar esse momento falando de 3 coisas. A primeira, você precisa estar com teu filho na escola sabatina. Nós temos muitos ainda alunos que precisam ser matriculados. Agora, a segunda coisa, se seu filho já está matriculado, prepare-se para fazer a assinatura da lição para ele este ano. Olha, eu tenho em minhas mãos o cofrinho, é bem interessante, imagina a didática, ensinar o filho a pegar cada dia uma moedinha e colocar aqui, e ele vai ter o sentimento de que ele está se preparando para ter a tão importante lição que vai ajudá-lo a compreender mais a palavra. E envolva seu filho nesse ambiente de responsabilidade espiritual, de estudo da lição, de estar com Deus a cada dia. E a terceira coisa, ajude seu filho a desenvolver o hábito também de estudar a lição, porque não basta ter a lição, professora. É preciso. Exatamente, pastor. É preciso estudá-la. Muito bem. Dito isto, nós queremos fechar esse bloco dizendo para você que os nossos cofres estão aqui. Coloque aí a hashtag, como foi sugerido ali, ou o slogan do nosso Maná, que é Maná, cada dia, cada um, cada manhã. E os 5 primeiros, é isso, professora? Sim, pastor. Os 5, agora 5. Vê que está diminuindo, hein? Está estreitando. Mas vai lá, os 5 primeiros que colocarem esse slogan vão levar um destes nossos brindes aqui, os cofres, nós temos squeezes, temos muitas coisas boas ali, tá bom? Mas os seus 5 primeiros, corre lá e nós já te aguardamos então para mais um momento juntos. Vamos lá, queridos. Fique agora com um recado muito especial do pastor Marlon Passinho, para você que é pai e mãe de desbravador e aventureiro. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui nesse movimento maravilhoso. Esse momento aqui combina em tudo com os nossos desbravadores, com os nossos aventureiros. E o meu recadinho para você é para que você tenha essa noção maravilhosa desse projeto extraordinário, que é o projeto Maná Kids, que envolve todos os nossos âmbitos do Ministério Jovem, Desbravador e Aventureiros. O Projeto Maná, desde os seus primórdios, lá para 1853, ele foi criado com um objetivo maravilhoso, que foi justamente fortalecer a fé dos nossos jovens e das nossas crianças. O tempo passou, o projeto se expandiu, ultrapassou as fronteiras e hoje esse movimento com os nossos desbravadores, com os nossos aventureiros, alcança de maneira extraordinária o coração de cada um desses meninos que faz parte do nosso campo, que é o campo dos milagres extraordinários. Hoje o Projeto Maná vem justamente para que os nossos desbravadores, os nossos aventureiros se apropriem da palavra de Deus, para que eles desfrutem da palavra de Deus. E assim, a nova geração, os nossos meninos, os seus filhos, os nossos desbravadores, os nossos aventureiros, eles vão firmando os seus passos na palavra de Deus, se preparando para a volta de Cristo Jesus. Então, meu recadinho para você que está aí nos acompanhando, adquira, faça parte desse projeto, invista nas novas gerações, no futuro do seu filho. Nós vamos iniciar com força total e você não pode ficar de fora. Nós somos mais de 10 mil desbravadores, mais de 4 mil aventureiros. Imagina só, nós temos um maior número de assinatura, mais de 23 mil, e grande parte vem daí. A gente pode alavancar com força total esse movimento maravilhoso que já vem em 2025 alcançando os corações, juntos em movimento. Então, conto com você, quero ver a força dos nossos desbravadores, a força dos nossos aventureiros
e que o Papai do Céu os abençoe. Olá, líderes da Missão Nordeste Maranhense. Hoje é um dia especial para vocês, reunidos para conversar e dialogar sobre o Mará Kids, o alimento espiritual das nossas crianças. A lição da Escola Sabatina nada mais é do que porções desse livro precioso que é a Bíblia. E sabe, amigos, vocês têm visto, têm ouvido sobre mudanças que acontecerão para o próximo ano, que é sobre o novo currículo. E uma das coisas elementares para o novo currículo é porque ele é um currículo fortemente fundamentado na palavra de Deus. Um currículo que chama a mim e a você a levar as nossas crianças para estudarem, explorarem de maneira muito especial esse livro precioso. E esse é um currículo que a gente não vai poder fazer sozinho. Ele é um currículo que nós dependemos muito da participação dos pais. E sabe, esse é um princípio bíblico. Assim como encontramos lá em Deuteronômio 6, de 5 a 6, que diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão em teu coração. Tu as inculcarás no coração dos teus filhos, e delas falarás, assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Bom, a gente poderia explorar muito mais aqui desse texto, mas ele fala para mim e para você que as palavras de Deus, preciosas aos nossos ouvidos e ao nosso coração, deve ser também proclamada aos nossos filhos. E esse é um convite que o novo currículo traz para mim e para você. Inspirar, incentivar, estimular pais a estarem profundamente envolvidos conosco para levar crianças a estudarem esse precioso livro. Bom, será um ano incrível e eu tenho certeza que Deus tem bênçãos especiais a derramar sobre toda a Missão Nordeste Maranhense e a todos vocês, líderes deste campo. Deus nos dará a graça de levar meninos e meninas a estarem com esse livro nas mãos e com esse livro na mente e no coração. Tudo de melhor para cada um de vocês. Desejo bênçãos especiais no Senhor. Fiquem com Deus. Obrigada, professora Liliane, pelo seu recadinho para os nossos pais, para os nossos líderes. É sempre um prazer ter a senhora aqui com a gente. Pessoal, nós vamos passar agora no Ministério da Criança por um processo de mudança. A igreja percebeu a necessidade de realizarmos algumas mudanças com relação às classes da Escola Sabatina dos nossos pequenos. Porque, afinal de contas, o nosso mundo mudou. Por 25 anos, o nosso projeto central para o Ministério da Criança foi o projeto do Elo da Graça. As nossas lições da Escola Sabatina são construídas em cima deste projeto. Mas, percebendo essa mudança toda, percebendo que hoje nós temos crianças diferentes que aprendem de formas diferentes. Há 5 anos, a Conferência Geral vem fazendo estudos e vem realizando experiências, vem orando, vem pesquisando sobre uma forma de alcançar melhor as nossas crianças. Por isso eu quero apresentar para você, agora, querido pai, as mudanças que vão acontecer, porque elas influenciam diretamente as lições da Escola Sabatina que nós temos para os nossos filhos. Sabe, nós tivemos algumas mudanças muito importantes. Mudanças de idade, mudança de nome de classe, mudança da quantidade de classes também, sabia? E agora eu quero te apresentar essas mudanças. Vamos ver o antes e o depois. O que vivemos agora e o que virá a partir do ano de 2026. Por isso, dê uma olhada aqui na tela. Você vai ver que nós temos as classes que nós temos hoje, tá bom? A classe que nós teremos, como serão as lições e as idades delas, ok? Mas lembre-se, querido pai, esta é uma informação que vamos passar para você, para que você faça a lição da Escola Sabatina da sua criança de forma correta, ok? E as mudanças acontecem a partir do ano de 2026. Por isso é importante que você tenha a lição do seu filho. Veja só, hoje na igreja nós temos a classe do rol do berço. Algumas igrejas têm rol A e rol B, mas de uma forma geral é a mesma lição para as crianças de 0 até os 3 anos de idade. E aqui nós temos uma mudança muito importante. Sabe por quê? Porque o rol A, que seriam os nossos bebezinhos de até 1 ano de idade, eles vão ter uma classe exclusiva para eles e uma lição exclusiva para eles.
Então, essa classe agora vai se chamar bebês. A lição dos bebês agora vai ser essa aqui, ó, primeiros passos. Essa lição, ela é muito especial. Sabe por quê? Porque ela não vai vir apenas com a história da criança. Ela vai vir com dicas para você, pai, poder ensinar aos seus filhos, os seus bebezinhos tão fofos, lindos e cheirosos, sobre o amor de Deus. Então, nós vamos mudar algumas metodologias e essa lição, especialmente para vocês, pais de bebês, vem trazendo informações de como vocês podem ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E a idade para a nossa classe de bebês é de 0 a 12 meses. Tudo bem? Então, vamos lá. Para o rol B, para aquelas igrejas que têm o rol B, geralmente nós usamos a faixa etária de 1 a 3 anos, tá? E essa faixa etária de 1 a 3 anos vai chamar iniciantes. Que coisa legal! Eles estão iniciando a vida espiritual. Geralmente nessa fase, com 1 ano, eles começam a falar, eles começam a andar, eles começam a interagir com a gente de uma forma diferente, não é mesmo? E a lição deles vai ser essa aqui, ó, dos crescidinhos. E a faixa etária deles, como eu já disse para vocês, é de 1 a 3 anos, certo? Vamos para a próxima classe. A próxima classe é a classe do Jardim da Infância. Essa classe vai se chamar infantis. E a lição deles vai ser essa aqui, ó, pequenos descobridores. Para a idade deles é de 4 a 6 anos. Veja que as idades elas não mudam praticamente. Com exceção da divisão da classe do rol do berço, as idades elas não mudam, elas permanecem as mesmas. Porém, o nome da classe muda e o nome da lição também, tá? Depois, nós temos a classe dos primários, que é a classe que menos sofre alterações, porque a classe continua chamando primários. E a lição deles é esta aqui, seguindo o mestre. E eles têm a idade entre 7 e 9 anos. Você pode estar se perguntando, e a classe dos juvenis? Por que não aparece aqui? Bom, a classe dos juvenis, no momento, não sofre nenhuma alteração. Depois, a classe dos adolescentes, para o momento, também não tem alterações. Mas aguardem, talvez um dia isso possa acontecer. Mas vamos deixar isso para outro dia, tudo bem? Na próxima imagem que eu vou passar para vocês, vocês verão a capa das nossas lições. Veja que está tudo muito diferente. As imagens foram trocadas, as histórias foram trocadas. Aqui é a dos primeiros passos para os bebezinhos. Aqui nós temos a classe dos iniciantes. Você pode perceber que aqui em cima nós temos o nome do nosso novo projeto. O nosso novo projeto chama-se Vivos em Jesus. Este projeto é baseado em 3 pilares muito especiais. Por isso, querido pai, você não pode deixar o seu filho de fora, porque um dos pilares e o pilar mais importante que nós temos é a Bíblia Sagrada. Nós queremos, através do estudo da Bíblia, desenvolver o caráter do seu filho. Nós queremos que ele se envolva na missão. Por isso, como contribuição, a igreja está te oferecendo uma nova metodologia e um novo material para trabalhar com as suas crianças. São novas imagens, são novos nomes, mas o objetivo ainda é o mesmo: levar nossas crianças aos pés de Jesus. Se você tem alguma dúvida, se você quer mais alguma informação, entre em contato com o líder do Ministério da Criança da sua igreja. Em breve, ele vai passar por um treinamento muito especial feito pelo campo, em que nós passaremos todas as informações de como vamos trabalhar com as nossas crianças. Querido pai, querida mãe, que bom que você está aqui, porque isso mostra que você se importa com seu filho. Por isso, não deixe de fazer assinatura, mas acima de tudo, não deixe de estudar a cada dia com a sua criança. As mudanças, elas são muito bem-vindas. Elas nos fazem crescer, elas nos fazem ser diferentes. E isso é uma bênção. Deus nos fez com dons diferentes e devemos colocá-los em prática. E um deles é o dom do ensino. Por isso, você pode desenvolvê-lo também ensinando a sua criança, ok? Agora, nós temos um recado muito especial, que é o recado do pastor Daniel. Olá, pastor Cláudio, pastor Alexandre, pastores da Missão Nordeste Maranhense, liderança geral, diretor de Escola Sabatina, professor de Escola Sabatina e você que é pai. Na realidade,
é importante que você tenha conhecimento que você faz um papel fundamental na formação espiritual dos seus filhos. E você que é professora do Ministério da Criança, certamente amplia esse trabalho de formação e preparo espiritual. Estou na minha mão aqui com um cofrinho de uma das edições que nós realizamos. Esse cofrinho representa a importância de ensinar a criança a poupar, mas, sobretudo, de ensiná-la a investir no espiritual. Você imagina os benefícios de uma criança que todos os dias aprende o versinho da lição, ouve a história da lição, no sábado na igreja recapitula aquele tema da lição, com os incentivos que os professores trazem, com o 13º sábado. Você consegue imaginar o impacto para a formação espiritual dessa criança? Então, ele se torna um adolescente que ama Jesus e, posteriormente, um adulto que aprendeu a caminhar com Jesus. É bem verdade que muitas vezes, mesmo aqueles filhos que são orientados na palavra, tomam decisões diferentes. Só que o Conselho Bíblico nos convida e desafia a ensinar a criança no caminho. E o nosso papel é esse. E o Projeto Maná te ajuda e incentiva a ensinar as suas crianças no caminho, poupando um pouquinho de cada vez, para quando chegar o período do dia D da assinatura, sua criança não fique de fora e tenha um alimento espiritual. Pois isso é Maná. Cada dia, cada um, cada manhã, alimento para a vida. O recadinho é breve, mas a mensagem é profunda. Que Deus te abençoe e que você prepare os teus filhos para a eternidade. Um grande abraço. Tchau. Muito bem, amigos, de volta. E agora, para esta última parte do nosso programa. E aí, professora Aline, nós falamos no início que teríamos 3 blocos de sorteios, né? Como não sorteios, mas interações. E aí, você já colocou no primeiro momento, hashtag Manakids, depois Maná cada dia, cada um, cada manhã. Professora Aline, como vai ser agora para a gente fechar? Muito bem. Agora você vai comentar aí no nosso chat as 5 primeiras pessoas que comentarem hashtag Maná 25 mil. O que são esses 25 mil, pastor Cláudio? Muito bem. Hashtag Maná 25 mil. O ano passado o nosso sonho era alcançar 23 mil assinaturas. Você lembra? Era o nosso alvo. E pela graça de Deus, pelo poder do nosso Senhor, nós chegamos em 23 mil assinaturas. Na verdade, passamos. 23.082 assinaturas. E este ano nós estamos com um sonho. E é por isso que estamos todos aqui. Sonhamos em 25 mil assinaturas. Então, queremos te convidar a sonhar com a gente. Sabe, não apenas um sonho, na verdade, é o desejo de ver esta igreja crescer mais e mais na comunhão. Então, coloca aí para você participar agora desses últimos brindes que daremos através da interação. Coloca aí no chat assim, Maná 25 mil. Mas não se esqueça do seu nome, da sua igreja e do seu distrito, para a gente saber para onde mandar o seu brinde, não é mesmo, pastor? É isso aí, professora. Coloquem essas informações e aí então nós enviaremos esses brindes para vocês. Amigos, estamos chegando então ao final de nossa live. Voltamos àquilo que dissemos ao início para vocês. Veja, o porquê deste momento. Não é que nós vamos já começar a fazer assinaturas este mês. Não, o Projeto Maná apenas está começando. O que nós queremos é que você já comece a se preparar. Daqui a alguns meses nós estaremos aí com o nosso projeto. E cada ano ele é tão importante porque é ele que garante o alimento espiritual para a nossa família. Lembre-se, nós temos tantas prioridades, nós queremos tantas coisas para os nossos filhos que são boas, mas nós não podemos esquecer uma coisa. O mais importante é preparar os nossos filhos para a eternidade. Porque você sabe, todos nós almejamos entrar pelos portais da Cidade Santa, do Lar Celestial, mas nós queremos ir com a nossa família. Então, meu querido pai, minha querida mãe, meu querido líder da Escola Sabatina, você que está envolvido com o Maná, é tempo de nos organizarmos. Vamos enviar os cofrinhos, vamos enviar o carnê de parcelamento, mas é importante já começarmos a trabalhar isso na igreja, nas unidades de ação, começarmos a preparar a nossa igreja, o nosso povo, para aquilo que é sempre um momento tão especial no ano, que é o nosso Projeto Maná. Começamos com nossas crianças, por quê? Porque primeiro elas, né? Então veja, nós estamos indo rumo a Canaã Celestial. A quem devemos nós cuidar? Como vamos cuidar dos nossos filhos? Meu querido pai, lá na minha casa são 3. Eu tenho a Júlia, o Manuel e a Débora. Quero até mandar um beijo e um abraço para os meus filhos. Mas eu digo para vocês que o meu grande sonho é poder apresentar esses filhinhos que Deus me deu ao querido Pai Celestial.
E pode até parecer, às vezes, pesado, mas quanto investimos em tantas outras coisas? Eu quero terminar dizendo uma única coisa para você. Invista na sua família, na saúde espiritual, no alimento espiritual de seu lar. E tenha certeza que Deus vai recompensar os teus esforços. Nos encontraremos mais uma vez na nosso grande movimento do Maná 2025. Então, que Deus te abençoe, professora Aline. Palavras a nosso público para finalizarmos essa live. Querida família, estamos chegando ao final da nossa live. Mas eu não posso terminar sem antes ler um texto muito especial de Ellen White, que está no Conselho sobre a Escola Sabatina, na página 41. E ela diz assim, olha: a Escola Sabatina oferece a pais e filhos preciosa oportunidade do estudo da Palavra de Deus. Mas a fim de receber o benefício que devem conseguir na Escola Sabatina, tanto os pais como os filhos precisam dedicar tempo ao estudo das lições. Querida família, o meu desejo é que você se reúna com todos os seus membros. Sabe, lá em casa, nós passamos por um momento muito difícil com a minha filha. Hoje, a Nathalie tem 8 anos. Mas quando ela era pequenininha, gente, ela dava muito trabalho para fazer o culto. Quando ela era pequenininha, ela tinha 1 aninho, 1 ano e meio, quase 2. Era o momento mais difícil do nosso dia, era sempre o momento do culto. Eu, por muitas vezes, chorei perguntando a Deus: Senhor, o que eu faço? Senhor, eu desisto, eu continuo, é tão tenso, ela chora, ela grita, e o que eu faço? Eu fiquei muito perdida. Orei muito, chorei muito com Deus, mas eu não desisti. Hoje, lá em casa, nós temos uma regra. Antes de comer qualquer coisa, Pastor Cláudio, a Nathalie tem que comer uma fruta. E a hora que ela pega a fruta dela, ela senta na mesa da cozinha, ela pega a lição dela e ela começa: mamãe, tá na hora da lição. Mamãe, vem estudar a lição comigo. Mamãe, tá na hora do culto. Nada me deixa mais feliz por saber que o Senhor me fortaleceu para continuar estudando a lição com a minha filha. Não foram momentos fáceis, mas nós persistimos. E hoje nós temos um resultado muito abençoado. Hoje a minha filha ama a Escola Sabatina, ela ama estudar a lição todos os dias. E eu desejo que você tenha essa mesma experiência com seu filho, porque nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus todos os dias. Amém. Querida família, que Deus te abençoe, que o Senhor possa morar no seu lar e que a cada dia, cada manhã, vocês possam se reunir para adorar o Senhor. Amém. Maná cada dia, cada um, cada manhã.